Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite para você. A gente começa por uma operação contra criminosos que se organizaram para fabricar e vender bebidas alcoólicas adulteradas. 6 suspeitos estão presos. Em São Paulo, garrafas e tonéis com indício de falsificação foram apreendidos em 13 estabelecimentos. Tudo agora vai passar por perícia para saber se há a presença de metanol. Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão no interior, litoral e capital paulista. Em fábricas clandestinas, a polícia encontrou bebidas adulteradas vendidas com rótulos de marcas conhecidas. Em São José dos Campos, a polícia desmantelou um esquema lucrativo para os falsificadores. Criminosos repassavam para fábricas clandestinas garrafas vazias de uísques famosos que custam cerca de R$ 3.000. Os vasilhames autênticos recebiam, então, uma mistura que ainda será analisada pelo Instituto de Criminalística. A bebida falsificada era vendida por R$ 300 para bares e adegas. Ele fazia de uma forma manual. Botava o funilzinho, colocava aquela bebida falsa, fechava, lacrava e revendia. A investigação avançou depois da prisão do homem apontado como o maior fornecedor de garrafas vazias para fábricas clandestinas há 10 dias. Havia uma lista de clientes em 6 estados. A gente acredita que São Paulo seja, sim, uma espécie de coração que acaba pulsando e, infelizmente, mandando todos esses produtos para outros estados. Em São Bernardo do Campo, na região metropolitana, uma comissão da Câmara dos Vereadores ouviu os donos de 2 bares que foram fechados. O Jornal da Record teve acesso à transcrição da declaração do responsável pela casa de eventos, que vendeu vodka para Bruna Araújo de Souza, de 30 anos, uma das 5 pessoas mortas por intoxicação por metanol no estado. O empresário disse que apenas uma distribuidora fornece destilados para o estabelecimento. O local foi fechado pela polícia na semana passada. Em nota, a casa de eventos informou que colabora com a investigação. A defesa da distribuidora não foi localizada. O Brasil tem 32 casos confirmados de intoxicação por metanol. 181 ainda estão em investigação. Hoje, o Ministério da Saúde começou a distribuir mais de 10.000 frascos de etanol farmacêutico para o tratamento de pacientes intoxicados. Agora, todos os estados e o Distrito Federal contam com estoques do antídoto. Em Israel, Roberto Cabrini entrevista a mulher que foi sequestrada pelo Hamas e que agora aguarda o corpo do marido assassinado pelos terroristas. Aqui no Brasil, o JR mostra por que um incêndio na subestação do Paraná causou um apagão pelo país. Começa o julgamento de mais um núcleo da tentativa de golpe de Estado. O procurador-geral pede a condenação dos réus. Polícia Federal faz operação contra esquema de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas ligado a apostas eletrônicas. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. Amanhã completa um mês da execução do ex-delegado-geral de São Paulo, Rui Ferraz Fontes, em Praia Grande. A diretora do Departamento Paulista de Homicídios falou com exclusividade ao Jornal da Record sobre o avanço da investigação. Quase um mês depois da morte de Rui Ferraz Fontes, a investigação entra numa nova fase. Para a diretora do DHPP, Ivalda Aleixo, a polícia avançou no caso. Em menos de um mês, nós já temos 5 presos, A gente tem 3 equipes só nesse caso, porque a gente temos um prazo aí razoável, de qualquer investigação para concluir pelo menos a primeira fase, que é a da execução e de quem deu todo esse apoio, Ainda não há detalhes sobre o mandante, mas o crime organizado está envolvido. A hipótese de licitações da prefeitura, onde Rui trabalhava, também é investigada.
Dos 5 presos, apenas um estaria presente no momento do crime. Rafael Simões, conhecido como Jaguar, seria um dos atiradores. A defesa nega. Eles se manifestaram na imprensa que eles não têm nada a ver com aquilo porque não estavam no local. Mas é importante lembrar, né, que eles precisam trazer as provas aqui e não na imprensa. No fim da semana, a polícia vai pedir a prorrogação por mais 30 dias das prisões de Daesli Pires, William Marques e Luiz Batista, conhecido como Fofão. O foco da segunda etapa da investigação será encontrar os 2 foragidos, Flávio Ferreira e Luiz Miranda, e o olheiro que avisou o momento em que o ex-delegado saía da prefeitura. Ontem, o Jornal da Record revelou com exclusividade que outras 2 casas foram usadas pelos suspeitos. No total foram 4, uma em Itanhaém, uma em Mongaguá e 2 em Praia Grande. Em todas havia materiais genéticos de alguns suspeitos. Um deles, Humberto Gomes, foi morto no fim de setembro em São José dos Pinhais, no Paraná, em confronto com a polícia. Felipe Avelino da Silva, conhecido como Mascherano, foi o último detido. Ele confessou ter sido responsável por levar o carro de fuga dos atiradores, mas esqueceu a chave dentro. E o veículo foi abandonado, mas nele a perícia encontrou as impressões digitais que embasam boa parte das investigações. Amigos e parentes se despediram hoje da mulher que comeu uma planta venenosa achando que era couve. A vítima dessa falsa couve estava internada desde a semana passada num hospital do Triângulo Mineiro. Claviana Nunes da Silva foi velada em Guimarães, no Alto Paranaíba. Segundo a polícia, a falsa couve foi colhida no quintal da chácara onde a vítima e o marido estavam reunidos com 2 amigos. Todos comeram a planta. O companheiro de Claviana está internado em coma induzido. Um dos amigos já recebeu alta. O outro deve deixar o hospital nos próximos dias. O caso é investigado como intoxicação acidental. A falsa couve pode ser encontrada em terrenos, quintais e até em calçadas. A folha dela, ela tem uma coloração mais escura. É um azulado, um acinzentado. Ela é bem redondinha, ao contrário da couve, que tem a folha maior, mais larga. E ela também tem pelos no cabinho dela. E uma coisa muito importante, o hábito de crescimento dela é arbusto. Então ela é toda altinha. A couve não, ela sai direto do solo de um caule mais subterrâneo. Ela tem a folha mais brilhante, mais larga, mais lisinha. Outras plantas e vegetais facilmente encontrados e parecidos com aqueles consumidos no nosso dia a dia também merecem atenção. Alguns tipos de cogumelos são altamente tóxicos e espécies de taioba, uma folha comestível e bastante conhecida aqui em Minas Gerais, podem causar até insuficiência respiratória. O ideal é a gente sempre comer aquilo que a gente conhece ou que alguém conhece e já fez algum tipo de chá ou de algum preparo. Durante a madrugada, houve um apagão em todas as regiões do Brasil. O problema foi provocado por um incêndio em uma subestação de energia elétrica no Paraná. Pelo menos 6 milhões de endereços ficaram sem energia em todo o país. No Paraná, cerca de 76 mil pessoas foram atingidas. Em São Paulo, 937 mil e no Rio, 727 mil. Uma câmera registrou a queda de energia no aeroporto Santos Dumont. Pela manhã, o operador nacional do sistema elétrico informou que à 00:32 foi registrado um incêndio na subestação de Bateias, no município de Campo Largo. Na sequência, o sistema acionou uma medida de segurança que cortou a energia de parte dos consumidores de outras regiões. Quando ocorre uma falha ou incidente no Sistema Interligado Nacional, a linha ou subestação de transmissão afetada é cortada e a energia redistribuída automaticamente por outras linhas de transmissão, para que não haja sobrecarga do sistema. Essa subestação de energia, especificamente, ela recebe 5 linhas de transmissão de grande porte. Essa subestação foi desligada por uma questão de segurança
e essas 5 linhas de transmissão foram desligadas. Um relatório final com as causas do incêndio deve ser apresentado somente daqui a um mês. Mas, de acordo com o Ministério de Minas e Energia, ao contrário do que aconteceu em outros apagões, desta vez o problema não foi na geração, mas sim na distribuição de energia. É importante que a população entenda o que acontece nesse momento. Não é falta de energia, é um problema na infraestrutura que transmite a energia. Mesmo o apagão tendo ocorrido em horário de baixo consumo, existe a possibilidade de prejuízos aos consumidores. Você deixa de gerar, você tem contratos para cumprir, deixa de vender energia que você adquiriu. Você tem diversos problemas, e problemas principalmente para o consumidor, né? Talvez não o consumidor residencial, comercial, porque era de madrugada, mas você tem, por exemplo, indústrias eletrointensivas, por exemplo, siderurgias, que se o forno ficar desligado lá uma meia hora, você já perde toda a produção. Agora, um pedido antigo da população brasileira que, enfim, foi atendido pelo Senado. Os senadores aprovaram hoje o aumento de penas para crimes violentos. Vamos com Vanessa Lima, que tem os detalhes para a gente, direto de Brasília. Boa noite, Vanessa. O que é que muda, hein? Boa noite, Edu, Mariana e a todos. A votação foi simbólica. O texto altera trechos do Código Penal e das leis de desarmamento e também de crimes hediondos para reforçar o combate ao crime organizado. Entre as principais mudanças está o aumento da pena para roubo com arma de uso restrito como fuzil de 4 a 10 para 8 a 20 anos de reclusão. O roubo com lesão grave passa para até 20 anos de prisão e o roubo de cargas vira crime com pena de 6 a 12 anos de reclusão. A proposta também traz regras mais claras para prisões preventivas e audiências de custódia e condiciona a progressão de regime ao pagamento de multa. Além disso, os condenados por tráfico e milícia só poderão progredir de regime se provarem que romperam com a organização criminosa. O texto aprovado no Senado segue agora para análise e votação na Câmara dos Deputados. Edu, Mariana. E os deputados prometem começar a analisar a matéria já na semana que vem. Obrigado, Vanessa. Nos Estados Unidos, Donald Trump se reuniu hoje com o argentino Javier Milei. No encontro, Trump voltou a falar da conversa que teve com o presidente Lula. Os Estados Unidos estão fazendo um progresso extraordinário com a América do Sul, disse Trump. Ele lembrou do encontro com o presidente Lula na Assembleia da ONU e reforçou que teve uma conversa muito boa. A declaração de Donald Trump foi feita no mesmo dia em que o embaixador brasileiro, Mauro Vieira, chegou aqui a Washington. Ele tem uma conversa prevista com o secretário de Estado, Marco Rubio, ainda nesta semana. O encontro deve acertar os detalhes da próxima reunião entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos. A relação do Brasil com a China pode entrar na pauta. O governo americano tenta afastar parceiros comerciais de Pequim, após ter elevado em 100% as tarifas para produtos chineses na semana passada. Hoje, Trump recebeu o presidente da Argentina, Javier Milei, na Casa Branca. O republicano defendeu a ajuda de 20 bilhões de dólares à Argentina, anunciada na semana passada. A medida deve estabilizar a economia do país sul-americano, que tem poucos dólares em circulação. Trump ainda falou de um possível acordo de livre comércio. Em outro evento, Trump concedeu a medalha póstuma a Charlie Kirk. O ativista foi assassinado no mês passado. Hoje, ele completaria 32 anos de idade. É hora da previsão do tempo. Lidiane Sayuri já está aqui para contar quais são os destaques para essa quarta-feira, Lid. Boa noite. Oi, Edu. Olha só, tem temporal previsto para o Espírito Santo. Boa noite a você. Mariana, boa noite. E uma boa noite a você que está com a gente. Amanhã a frente fria no sudeste aumenta a nebulosidade e eleva o risco de temporais no Espírito Santo. Em Porto Alegre, dia ensolarado com máxima de 27 graus. Em São Paulo, garoa pela manhã com máxima de 23. Em Palmas, pancadas fortes em pontos isolados a partir da tarde. Faz 30 graus. Hoje choveu para valer sobre Goiás e Minas Gerais. As imagens de satélite mostram nuvens carregadas do norte ao sudeste. Amanhã,
O calor e a umidade mantêm a chuva forte entre Minas Gerais e o Amazonas. No sul, quarta-feira ensolarada. Mas no final do dia, a circulação de ventos pode provocar pancadas no interior gaúcho. No Nordeste, ventos do mar trazem chuva fraca para o litoral da Bahia e um pouco mais forte em Pernambuco. Em Florianópolis, máxima de 23 graus. No Rio de Janeiro, faz 25, 30 em Brasília, 32 em Porto Velho e até 31 em Salvador. Tempo delivery. O Marcelo é de Serra Preta, na Bahia. Boa noite, Marcelo. Até sexta-feira, o sol predomina e não chove. As máximas sobem até os 32 graus. De Poços de Caldas, Minas Gerais, veio o pedido da Paula. Oi, Paula. Na quarta-feira, pancadas de chuva isoladas à tarde. Na quinta, predomínio de sol. Na sexta, chove à noite. Máximas entre 24 e 27 graus. Conte aqui de onde você nos acompanha. Pelas redes sociais, poste o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Edu, Mariana. Obrigado, Lid. Ainda hoje, Roberto Cabrini conversa com a mulher sequestrada pelo Hamas e que agora aguarda o corpo do marido, assassinado pelos terroristas. E também o STF começa novo julgamento sobre tentativa de golpe de Estado. Procurador-Geral da República pede a condenação de todos os denunciados. Amanhã o Brasileirão vai retornar ao vivo a partir das 7h30 da noite. A Record, o R7 e o Record Plus vão transmitir o grande clássico entre Botafogo e Flamengo. Por causa do jogo, o Jornal da Record começa mais cedo, às 6h15 da noite. E nós nos vemos lá do Newton Santos. Mariana e Edu. Até amanhã, então. Obrigada, Bruno. Você vai ver a seguir, nossos correspondentes em Israel conversam com os parentes dos reféns libertados pelos terroristas do Hamas. E também em São Paulo, um homem é preso depois de assaltar um pedestre e invadir 3 casas em um bairro de alto padrão. Dois anos de espera para enterrar o marido. O jornalista Roberto Cabrini conversou com uma mulher que aguarda a chegada do corpo de um israelense que foi sequestrado pelos terroristas do Hamas. Hoje, o grupo terrorista devolveu 4 corpos de pessoas que foram sequestradas. Mesmo assim, Israel decidiu impor 2 sanções aos palestinos. O dia seguinte ao histórico 13 de outubro é de tensão. Em Gaza, 6 palestinos são mortos pelas forças israelenses. Todos acusados de cruzar a linha amarela. É a demarcação territorial que define o limite para o recuo das tropas israelenses na faixa de Gaza, parte do frágil acordo firmado. Na mesma Gaza, o Hamas matou 33 dissidentes nos últimos 2 dias. A última execução foi registrada no meio da rua. Todos acusados de desafiar o domínio do grupo extremista na região. Nesse momento, o que mais ameaça o acordo de cessar-fogo é o não cumprimento pelo Hamas da entrega de 28 corpos e reféns mortos. No primeiro dia, apenas 4 corpos foram entregues. Para revelar o que essa espera significa, chegamos a Kiryat Gat, cidade de 69 mil habitantes, a 53 quilômetros de Tel Aviv. É onde encontro Karina Engelbert, argentina naturalizada israelense de 53 anos. No dia 7 de outubro de 2023, Karina Engelbert teve sua vida modificada para sempre. Sua casa no kibbutz de Nir Oz foi invadida pelos terroristas do Hamas. Ela e suas 2 filhas foram sequestradas e o marido, que tentou resistir, acabou morto. Como encontrar um sentido em tudo isso? Essa é uma história que jamais vai terminar. Ela aguarda ansiosamente a chegada do corpo do marido e simboliza como ninguém o que está em jogo. A senhora acredita que vai de fato receber o corpo do seu marido para poder, enfim, sepultá-lo condizentemente? É a esperança que nós estamos perdendo, é o único que temos. A esperança de que este acordo de paz vai trazer a los 24 sequestrados que todavía están en manos de los terroristas del Hamas.
Assim era o fotógrafo e engenheiro Ronen Engel, o marido de Karina. Ele tentou proteger sua família. Resistiu quando os terroristas do Hamas invadiram a casa deles no kibbutz de Niroz, na fronteira com Gaza. Eu vejo Ronen numa expressão muito serena e assim que a senhora vai guardar a imagem dele para sempre. Para mim, Ronen é herói. Ronen foi gravemente ferido e levado pelos terroristas. E depois morto em cativeiro. Como foi a morte do seu marido? Entraram em minha casa e houve uma batalha, tiros. Ronen tinha uma arma personal e al final tiraram granadas que explotaram em casa. Ronen fue muy mal herido y así fue secuestrado. Y el segundo secuestro es mi secuestro, un secuestro muy violento, que me pegan, me llevan arrastrada, me sacan de mi casa y me suben a una moto. En el camino me intentan de matar, me quisieron violar, pero ellos recibieron la orden de llevarme viva. Quando a senhora ficou sabendo que seu marido tinha sido morto? 4 días después de haber llegado. Há um ano estive no kibbutz de Niroz. Registrei o rastro de destruição deixado pelo Hamas. Niroz era conhecido como uma espécie de paraíso da região, por seus jardins e por sua harmonia. Mas se nós caminharmos em direção à área mais atingida pelo Hamas, vamos encontrar essa situação. Uma situação difícil de descrever. Vejam só como ficou essa casa. Parece que uma bomba de grande potência explodiu por aqui. Como foram os seus 53 dias em cativeiro? Días muy largos, muy tristes, muy dolorosos, con mucha angustia, con mucho miedo, sin la posibilidad de ver el sol. Em que condições a senhora ficava? Una casa muy pobre, cuidada con 4 terroristas que todo el tiempo nos estaban cuidando sin poder hablar. Teníamos prohibido llorar. Proibido de chorar? Prohibido llorar. Sentíamos los ruidos de la guerra, no solamente del ejército de Israel, sino también los misiles de que los terroristas palestinos se tiraban. Un ruido que nunca me lo voy a olvidar. Ainda hoje, as marcas de destruição podem ser encontradas em vários lugares. Vejam só o estado dessa casa. Niroz foi o primeiro kibbutz a ser atacado pelo Hamas naquele 7 de outubro. E como a senhora conseguiu sobreviver? Ellos recibieron la orden de llevarme vida, porque vivo tiene un precio, el muerto tiene otro. Disseram isso para a senhora? Y el vivo es más caro. Como foi o seu reencontro com as suas filhas? Me pasan a mí de un cuarto hacia otro cuarto donde estaba todo muy organizado, con filmadoras y generales del Hamas. Y me llevan de una pieza hacia la otra habitación donde Mika y Yuval estaban sentadas y Mika me dice: mamá, estamos bien. O que mais impressionou a senhora no comportamento deles? La frialdad, el odio. A senhora pretende voltar ao kibbutz Niroz? Por ahora no. É muito difícil. É muito doloroso. O celular de Karina toca. Ela atende com a esperança de ser a notícia da chegada do corpo do marido. Pode ser a informação que a senhora tanto aguarda. Toma, Aníbal Catava Ramon. Vai. Não é meu filho. Ah, mas a todo momento o telefone toca. Todo momento. E a senhora acha que vai receber essa notícia? Mas hoje não aconteceu ainda. Todavia. Israel decidiu não abrir a passagem de Rafah, perto da fronteira com o Egito, amanhã. A decisão é uma retaliação, porque o Hamas não transferiu todos os corpos que estavam com o grupo terrorista. Além disso, as ajudas humanitárias à faixa de Gaza não serão entregues, contrariando o acordo. Qual é a reflexão que a senhora faz sobre tudo o que aconteceu?
que a vida hay que vivirla y que no hay que darle espacio al odio, que la vida es lo mejor que recibimos y tenemos que cuidarla y que el odio no nos va a llevar a ningún lado. Karina se sente acolhida. Promete me ligar tão logo receba a notícia que, mais que tudo, aguarda. En el momento que recibamos el llamado de que Ronan está acá, yo les voy a mandar un mensaje avisándoles. Muito obrigado. Gracias. Agora à noite, a confirmação da entrega de mais 4 corpos. O corpo do marido de Karina ainda não chegou. São os contornos de uma linha tênue que separa o cessar-fogo da retomada do conflito. Em Israel, os correspondentes Victor Laregina e Ricardo Voluquita conversaram com parentes dos reféns libertados pelos terroristas do Hamas. Os relatos revelam a violência e o sofrimento de quem passou 2 anos sob ameaças no cativeiro. Israel ainda celebra a volta dos reféns com homenagens nos hospitais. Os ex-sequestrados agradecem com gestos enquanto passam por exames médicos. Pelas famílias, chegam os primeiros relatos da emoção dos últimos dias. Yair Horn, que também foi sequestrado e solto no começo do ano, chora ao falar do irmão Eitan, libertado ontem. Só agora o meu coração está completo e eu posso respirar pela primeira vez em 2 anos, diz emocionado. A cunhada de Eitan contou ao Jornal da Record que ele perdeu muito peso e, por ter ficado muito tempo nos túneis, não consegue enxergar bem. Os reféns resgatados estão em observação médica em hospitais como esse aqui no centro de Israel. Todos os últimos 20 sequestrados vivos eram homens, a maioria com menos de 30 anos de idade. Eles eram considerados pelos terroristas como soldados, que poderiam aguentar as piores condições no cativeiro. Os relatos de crueldade dos terroristas são chocantes. Avinatan Or contou que ficou sozinho durante 2 anos e perdeu 40% da massa corporal. Elkana Bobot diz que perdeu a noção de tempo e espaço. Ele foi gravado pelos terroristas do Hamas enquanto estava no cativeiro. Matan Angrast teve armas apontadas para a cabeça durante a gravação de vídeos feitos no cativeiro. E não foi o único. Alon Oel detalhou à família como foi levado pelos terroristas a áreas que estavam sendo bombardeadas. O objetivo era que ele servisse de escudo humano. Ainda não há previsão de quando os reféns poderão deixar o hospital. Na próxima fase do acordo, os terroristas do Hamas terão que entregar as armas. O presidente americano Donald Trump disse que eles concordaram, mas que se não fizerem isso, os Estados Unidos farão. Eles sabem que não estamos brincando, declarou Trump. De volta ao Brasil, a gente te conta que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento de mais um núcleo dos réus da tentativa de golpe de Estado. Cristina Lemos com a gente. Boa noite, Cris. Núcleo 4 agora, né? Isso mesmo, Edu. Boa noite para você. Boa noite, Mariana. São 7 réus deste núcleo 4, conforme a subdivisão estabelecida pela Procuradoria-Geral da República. Eles são acusados dos mesmos 5 crimes imputados aos réus já julgados pelo STF. E o Procurador-Geral da República pede a condenação de todos os denunciados. Paulo Gonet afirmou que o Núcleo 4 era responsável por ações de desinformação e ataques a autoridades para dar suporte à trama golpista. Foi por meio da contribuição deste núcleo de acusados que a organização criminosa elaborou e disseminou narrativas falsas contra o processo eleitoral, contra os poderes constitucionais e as autoridades que os representam. São julgados nesta fase da denúncia o coronel do Exército Reginaldo Abreu, o tenente-coronel do Exército Guilherme Almeida, o major da Reserva do Exército Ailton Moraes Barros, o também major da Reserva Ângelo De Nicoli, o subtenente do Exército Giancarlo Rodrigues, o agente da Polícia Federal Marcelo Bormevetti e o presidente do Instituto Voto Legal, Carlos César Rocha. Todos são acusados de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Os advogados dos 7 negaram todas as acusações.
A expectativa é que o julgamento desse núcleo termine na quarta-feira da semana que vem. Os ministros querem acelerar os julgamentos dos outros núcleos e encerrar todo o processo até o fim do ano. O ministro da Fazenda disse hoje no Senado que o governo pode cortar emendas parlamentares para atingir a meta fiscal do ano que vem. Fernando Haddad afirmou em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado que a medida que propunha alternativas ao aumento do IOF iria deixar as contas da União no azul, mas que diante da rejeição da Câmara, o governo avalia um corte de mais de 7 bilhões de reais nas emendas parlamentares. Pelo que eu entendi aqui, o Senado está plenamente favorável a rever essa questão da taxação. Está todo mundo meio disposto a isso, né? E a revisão de benefícios. Se isso tiver na ordem do dia, o cenário para o ano que vem é um. Se não tiver na ordem do dia, o cenário para o ano que vem é outro. Fernando Haddad veio ao Senado defender o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, que já foi aprovado na Câmara e está em discussão aqui no Senado. O projeto também prevê redução parcial para pessoas que recebem até R$ 7.350. A medida pode beneficiar cerca de 15 milhões de pessoas. Para compensar a perda de arrecadação, será cobrado 2,5% de imposto de quem recebe acima de R$ 50 mil por mês. Esse tributo pode chegar a 10% para rendas superiores a R$ 100 mil mensais. O ministro falou ainda do crescimento das despesas públicas, o que pode deixar o governo sem recursos para investimentos em 2027. Se tem algumas reformas que vão precisar ser feitas. Possivelmente uma reforma orçamentária, a questão da pejotização, a questão da folha. Tem muito tema para endereçar. E o presidente Lula promete para amanhã uma conversa com a área econômica do governo para levantar que medidas podem ser adotadas para recuperar mais de 30 bilhões de reais em arrecadação para o ano que vem. Mariana, Edu? A gente acompanha, Cris. Obrigado. Daqui a pouco você vai conhecer uma operação da Polícia Federal contra um esquema de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas ligado a apostas eletrônicas. Um influenciador está preso. E também a polícia apreende galões vazios de metanol e uma carga roubada de grãos em armazéns perto do Porto de Santos. Na China, mais de 30 líderes cristãos foram detidos, outros passaram por interrogatórios e muitos estão desaparecidos. Já é a maior repressão religiosa aplicada pelo regime comunista nos últimos anos. Entre os dias 9 e 11 de outubro, cerca de 30 pastores e líderes da Igreja Zion, uma das redes de igrejas secretas da China, foram presos ou desapareceram em várias regiões do país. A Zion foi fundada em 2007 e está presente em mais de 40 cidades. Entre os detidos está o fundador, o pastor Jin Mingri. Ele luta para manter a igreja e já foi preso por divulgar conteúdo religioso sem autorização do Estado. O Partido Comunista, que governa o país desde 1949, é oficialmente ateu e busca impor o controle sobre todas as áreas, inclusive na crença da população. Recentemente, uma onda de repressão à liberdade religiosa tem tomado o país. Em setembro, o governo proibiu transmissões ao vivo de cultos e mensagens em redes sociais. Reuniões são permitidas apenas em aplicativos e sites controlados pela Administração Nacional de Assuntos Religiosos da China. As igrejas não registradas pelo governo central passaram a ser consideradas ilegais e vêm sofrendo crescente pressão. As autoridades intensificam as ações para impor os regulamentos do Partido Comunista Chinês e tornar inviável a prática religiosa. A violência, as prisões e os interrogatórios das últimas semanas já são considerados a maior onda de repressão religiosa na China desde 2018. É que quando eles veem um lugar onde essa fé está pujante, crescendo com mais força, a liderança do governo maior acaba tendo uma preocupação e tenta limitar os caminhos dessa perspectiva de espiritualidade a partir, dessas referências cristãs. Em uma rede social, o secretário de Estado americano Marco Rubio disse que os Estados Unidos condenam o Partido Comunista pelas recentes detenções de dezenas de líderes e pede a libertação imediata deles.
Para o Partido Comunista Chinês, a justificativa é impedir o que considera o uso da religião para influenciar a sociedade. Na prática, a medida evidencia as restrições à liberdade da população, um reflexo da política estatal que impõe até às religiões a obrigação de seguir os valores socialistas e a linha ideológica do governo. O governo chinês ele controla tudo e todos. Existe um partido único, todo o sistema judiciário ele é controlado pelo governo. Então, o que nós fazemos é a mobilização global da igreja em oração e também mobilização dos governos brasileiros e todos os governos das democracias para que façam pressão para que haja liberdade religiosa naquele país. Um militar de 20 anos de idade foi encontrado morto numa base da aeronáutica no Rio de Janeiro. A causa da morte ainda é um mistério. Era o plantão de domingo na base aérea do Campo dos Afonsos, na zona oeste do Rio. No dia seguinte, colegas encontraram Bruno Guimarães Ferraz, de 20 anos, caído na guarita. Não deram nenhuma satisfação se ele passou mal lá, se ele foi socorrido, se ele já chegou morto no hospital. Nós não temos nenhuma informação de ninguém, de lugar nenhum. Na declaração de óbito, o médico legista militar solicita que sejam feitos exames complementares para determinar a causa da morte. Em nota, a aeronáutica lamentou o episódio. Informou que abriu um procedimento administrativo para apurar o caso e que colabora com as investigações. Mas a Polícia Civil disse não ter sido informada da morte do jovem. A família deseja esclarecer o que aconteceu. Eles esquecem que para nós é um filho, é um primo, e para eles é só número, é só mais um. Um homem foi preso depois de assaltar um pedestre, furtar uma bicicleta e invadir 3 casas no bairro de Alto Padrão, em São Paulo. Um outro suspeito está foragido. As imagens mostram a fuga dos criminosos. Testemunhas disseram que a dupla saiu do metrô Sumaré, na zona oeste de São Paulo, e assaltou um homem. Os criminosos empurraram a vítima, que caiu no chão, e levaram a pochete dela. Na sequência, furtaram uma bicicleta na rua. O motorista de um carro blindado testemunhou os crimes. Ele diz que a violência tem assustado os moradores da região. Está um pouco complicado, né? Porque não é a primeira vez que acontece assalto na região. E a gente aqui, que mora próximo, trabalha próximo, a gente se sente coagido com essa situação. A polícia foi chamada. Um dos criminosos, que estava armado, fugiu. O outro não conseguiu. Para tentar escapar, o suspeito invadiu esta casa pelo telhado. Ele ainda passou por outra residência e só foi preso ao chegar ao sobrado, em que moram 2 idosas. Elas se trancaram em um quarto enquanto a polícia fazia buscas pelo quarteirão. O helicóptero da Polícia Militar ajudou na localização do suspeito, que foi preso. Eles estavam procurando pessoas que estavam transitando na calçada. Eles dizem que sempre tem pessoas que estão desatentas, usando o celular. A prática deles é a subtração do celular, correntinha. São crimes de oportunidade. Neste ano, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública, mais de 300 mil roubos e furtos foram registrados na cidade de São Paulo. Um incêndio atingiu um prédio no centro do Rio de Janeiro. De acordo com os bombeiros, o fogo começou na cozinha de um bar no térreo. As chamas se espalharam rapidamente pelos outros andares. A área foi isolada por causa do risco de desabamento. Não há informação sobre feridos. O corpo de um menino de 2 anos foi encontrado na margem do rio Tibagi, no Paraná. A criança estava desaparecida desde a semana passada. A polícia investiga se houve crime. O Superior Tribunal de Justiça anulou, por falta de provas, a condenação de Francisco Marlon Barros Aguiar, preso há 15 anos, acusado de participação no chamado Crime da 113 Sul, em Brasília. Em 2009, o ex-ministro do TSE, José Guilherme Vilela, a esposa e a empregada do casal foram assassinados. A filha deles, Adriana Vilela, chegou a ser condenada, mas o julgamento foi anulado e voltou à primeira instância. Um caminhão desgovernado da distribuidora de energia de Pernambuco atingiu uma casa em Olinda. 2 funcionários estavam no veículo. O motorista perdeu o controle na descida e acabou tombando sobre uma das casas.
Um dos funcionários ficou preso às ferragens. Ele teve que ser levado ao hospital depois do resgate. O outro funcionário não teve ferimentos. A empresa de energia garantiu que vai pagar por todos os prejuízos. Nenhum morador da residência se machucou. A Polícia Federal prendeu 11 pessoas suspeitas de integrar um esquema milionário de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. Entre os presos está um influenciador digital que ostenta carros de luxo para mais de 15 milhões de seguidores na internet. Bruno Alexander Souza Silva, o Buzeira, é famoso nas redes sociais por fazer postagens exibindo dinheiro, viagens caras e carros de luxo. Também ganhou visibilidade por promover sorteios e rifas de veículos e itens de alto padrão. Com o dinheiro do poker é mais uma conquista. Em uma das postagens, ele aparece num veículo dentro de uma represa. Essa daqui é aquática. A represa fica em Igaratá, no interior de São Paulo. Buzeira tem uma casa de alto padrão no local, onde foi preso hoje. Entre os bens apreendidos está este carro, avaliado em mais de 4 milhões de reais. Segundo a Polícia Federal, Buzeira faz parte de um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao contador e empresário Rodrigo Morgado, também preso nesta terça-feira. A ação é um desdobramento de uma outra operação realizada em abril para combater o tráfico internacional de drogas. Um veleiro ligado a Morgado foi interceptado pela Marinha dos Estados Unidos entre Cabo Verde e as Ilhas Canárias, com mais de 3 toneladas de cocaína. Nós analisamos o material de um contador que fora alvo e conseguimos identificar um sistema, um esquema bastante intrincado de lavagem de dinheiro. O objetivo dessa operação é atingir o poder econômico da organização criminosa. Segundo a investigação, uma parte do dinheiro movimentado era direcionada para empresas de apostas online, com sede no Brasil e no exterior. 630 milhões de reais foram bloqueados pela Justiça. A Polícia Federal aponta que uma empresa de Buzeira recebeu mais de 19 milhões de reais de Rodrigo Morgado. Ele é investigado por envolvimento com a facção criminosa PCC. A defesa de Buzeira nega. Bruno não tem vínculo algum com crime de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro. A relação de Morgado com Bruno é relação totalmente profissional, de cliente para contador. Além de dinheiro e armas, a PF apreendeu diversos carros de luxo, motocicletas e moto aquática. No total, foram cumpridos 11 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão em São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A defesa de Rodrigo Morgado afirmou que ele é inocente e que trabalha exclusivamente como contador, prestando serviços dentro dos limites legais da profissão. 25 toneladas de carga roubada foram encontradas pela polícia em 3 armazéns perto do Porto de Santos. Entre os itens estão açúcar, soja e farelo de milho. Galões vazios de metanol também foram apreendidos. Os galões estavam empilhados perto do açúcar e da soja, o que é proibido. Por lei, o descarte de metanol é controlado, já que a substância é considerada perigosa. Até mesmo para a polícia, que investigava o desvio de carga do Porto de Santos, foi uma surpresa encontrar as embalagens de metanol nos armazéns. Se ele foi descartado de forma irregular, ele pode ter sido utilizado de uma forma irregular também. Vamos investigar também um eventual uso irregular, eventual crime de utilização desse metanol. A operação foi em 3 galpões que ficam perto do Porto de Santos. Cerca de 25 toneladas de soja, milho e açúcar estavam escondidas de forma precária. Policiais desconfiaram da movimentação de pequenos caminhões que descarregavam dia e noite grãos aqui nesses galpões. A investigação revelou que a carga vinha de Cubatão, cidade vizinha, por onde passam os trens que levam mercadorias para o Porto de Santos. Segundo a polícia, a carga era furtada dos vagões, quando o trem passava por comunidades da região. Depois era distribuída a diversos receptadores. 3 homens foram detidos. O próximo passo é descobrir qual seria o destino final dos produtos. O açúcar, por exemplo, pode estar indo para uma indústria que fabrica doce, fabrica sorvete, Um aviso importante, amanhã, por causa do futebol, o Jornal da Record é mais cedo, às 6h15 da noite.
Logo mais, à 00:30, tem mais JR para você. Confira a edição de hoje no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E você já sabe, a programação da Record está disponível ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com o segundo episódio de O Senhor e a Serva. E logo depois de Reis, tem informação da roça, ao vivo em A Fazenda. Não perca. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite para você. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.